Vamos lá comigo, aluno, novamente. Agora a aula vai ser sobre escravidão negra no Brasil. Vamos entender a importância do negro africano para a construção da nação brasileira. Como o primeiro escravo, o primeiro negro chegou ao Brasil? 1500, descobrimento do Brasil. Mas só que o Portugal só veio mesmo explorar a terra a partir de 1530. O nosso famoso pau-brasil. Lembra da aula passada? Descobrimento do Brasil? Então, em 1538, o primeiro negro chegou em terras brasileiras, na nossa terra Tupiniquim. Ele chegou na Bahia, em Salvador, esse primeiro negro. O auge do tráfico negreiro, olha só, em 1538 foi o primeiro negro. Entre 1701 a 1810, que foi o auge do tráfico, nós chegamos a ter 1.891.400 negros escravos no Brasil, todos vindo da África. Como eles eram capturados? Os negros eram capturados da seguinte maneira: eles vinham da África, correto? Mas como que eles vinham da África? Eles eram escravizados. Então eles não vinham por livre e espontânea vontade. Ah, estou aqui na savana, vou ali virar escravo. Não! Existiam tribos para guerra. Eram verdadeiras máquinas de guerra essas tribos. Então essas tribos guerreavam com outras tribos, capturavam os negros perdedores, e esses negros perdedores eram escravizados e as suas terras tomadas. Então, essas tribos africanas, máquinas de guerra, negociavam com traficantes europeus e brasileiros também já, e traficavam para a América esses negros, capturados de uma guerra perdida na África. Então, eram tribos mais fracas perdendo para tribos mais fortes, que viam isso como profissão. Eram máquinas de guerra de escravizar outros negros como eles. Condição dos escravos. Eles eram transportados nos navios negreiros. Esses navios negreiros eram conhecidos como tumbeiros. Foque em mim. Sabe por que tumbeiros? De tumba. Por que tumba? Porque muitos escravos, infelizmente, não aguentavam a viagem e morriam durante a viagem. O navio negreiro levava cerca de 400 escravos em condições insalubres, péssimas, sem alimentação adequada, sem água adequada, um em cima do outro, condições horríveis. Muitos morriam e os corpos não eram retirados. Eles ficavam dias de viagem com os corpos no porão do navio. Eles viam no porão, eles não viam olhando do céu, a lua, a estrela, não. Vinham no porão do navio, sem saber se era dia, sem saber se era noite, sem saber nada. Ou seja, uma condição horrível de viagem. Por isso muitos não resistiam. E existia o banzo. O banzo nada mais era que a depressão que eles sentiam. Entendeu? Então o banzo é uma depressão, tá? Essa doença que não era uma depressão com outro nome, né? Não existia o nome depressão, então era banzo. Então eles não aguentavam a viagem e desenvolviam essa doença. Os seus algozes, os seus traficantes tinham medo, porque quanto mais próximo da terra africana, né, mais chance de ter rebeliões. Então o que eles faziam? A tática deles. Qual era a tática deles? Eles não alimentavam os negros, pouca alimentação, para quê? Para deixar eles fracos. Eles ficavam fracos, não conseguiam se rebelar contra os seus traficantes. Porque dentro do navio negreiro existiam muito mais negros do que traficantes. A tripulação era muito menor do que de negros escravizados. Então, por isso, esse medo de deixá-los fortes, e eles fazerem uma rebelião dentro do navio. Rotina de trabalho. Quando o negro chegava, vamos botar aqui como exemplo, né? Mas o negro tinha vários destinos pela América, né? Mas no Brasil, chegavam no Brasil,
Com certeza, a maioria iam parar em alguma lavoura. Chegando em uma lavoura, o seu dia era, eles acordavam antes do sol nascer, vamos botar às 4 horas da manhã, tomavam um café, e o café não era aquele café de hotel, bolo, pão, queijo, suco, leite, achocolatado, não era. Normalmente era um cafezinho e uma cachaça. Iriam para a lavoura, para o trabalho. Dava mais ou menos umas 10 horas, 11 horas, tinha o almoço. E o almoço não era aquela comida balanceada, feijão, arroz, carne, salada, saladinha, dietinha, não. Era uma comida o mais simples possível, um angu ali, vida que segue. Tinham 30 minutos de descanso, que normalmente nesse tempo eles fumavam, fumo de rolo, fumavam alguma coisa, e voltavam para a lavoura, para o trabalho. Jantavam depois de um tempo, aí, depois da janta, trabalhavam mais um pouco, depois eram recolhidos à senzala, ceiavam e dormiam, porque o dia seguinte continuava o trabalho duro. Castigos. Eles eram muito castigados. O dono da fazenda, tudo, tinha que manter o controle dos escravos. Tinha que manter o controle. Então, eles apanhavam de chicote, palmatória, faziam o horror de colocar mel no seu corpo para insetos os picarem. Tudo isso, senhores. E fora os instrumentos de tortura. Ou seja, além do trabalho duro, árduo, ainda tinha os castigos. Fora as mulheres que acabavam sendo estupradas, violentadas. Olha isso, senhores. E por quê? Qual a diferença deles? Cor da pele. Simplesmente porque eram negros. A expectativa de vida de um escravo, desde que ele iniciava o trabalho, eram apenas 10 anos. Então, um escravo senhores, isso mesmo. Então, um escravo forte, sadio, ele tinha uma expectativa de durar, infelizmente, apenas 10 anos. Olha o navio negreiro. A imagem de um navio negreiro. Poético, né? Bonito. Né? Um veleiro bonito. Mas ali era cenário de dor e sofrimento e lamúria. Aqui era como dividido, né? Em cima ali no convés, a tripulação. Embaixo, onde ficavam os negros. E ali os víveres, né? A alimentação, a bebida, o vinho e tal, que a tripulação comeria e também alguma coisa para o escravo, né? A outra foto, ali um simbolismo de como eles vinham. Um em cima do outro, um jogado em cima do outro, sem a mínima higiene, fazendo suas necessidades fisiológicas naquele local ali, entendeu? Por isso, o número de doenças e de morte. Aqui, algum tipo de castigo. Essa madeira aqui, chicoteado, pelourinho. Ali, naquela posição que ele está amarrado, era nisso que ele colocava mel para insetos o picarem. Insetos geral, formiga, mosquito, tudo. E deixava ele lá sofrendo. Aqui, como eles eram presos pelo pé, ficavam presos numa senzala, quando faziam alguma coisa que desagradasse o seu feitor, e ali alguns instrumentos de tortura. E aqui, os instrumentos sendo aplicados. Aqui, não consegue abaixar a cabeça e ali tapando a boca. Quilombo, uma forma de resistência. O que era o quilombo? O que era? O quilombo eram locais que os escravos fugitivos, iam. Normalmente eram locais de difícil acesso, em meio a morros, floresta, tudo. Para quê? Para os feitores não acharem os escravos. Os quilombos eram lugares secretos, para não sofrer ataque dos seus algozes e eles conseguirem viver ali livremente. O maior quilombo é o quilombo de Zumbi de Palmares. Ele ficava na Serra da Barriga, em Alagoas.
ele tinha cerca de 20 mil escravos. A sua organização era bem rígida, era uma organização militarizada, que eles tentavam transportar a organização da tribo africana para o quilombo. Então era muito parecida a sua organização. Como eles viviam? Eles viviam de assaltos nas estradas, de negociações com comerciantes próximos e da própria agricultura, da caça, da pesca, tudo isso. Então se vivia um quilombo assim. Outra forma de resistência que os negros faziam, as revoltas. A maior revolta, tiveram várias revoltas, mas a maior revolta que se tem conhecimento é a revolta do Malês, em 1845, foi na Bahia. Essa revolta foi feita pela tribo Hauaças e Nagôs. Mas, Rafael, o que tinha de diferente essas tribos? A diferença dessas tribos para as outras tribos é que eles eram muçulmanos. Então, eles já eram alfabetizados, eles sabiam ler, sabiam escrever, eles tinham uma organização maior, certo? Então essa revolta era uma organização muito grande. Eles se organizaram em um dia, certo? De ir matando os seus chefes, os brancos, pela cidade. Mas só que alguém delatou esse plano de revolta, então o exército brasileiro e a polícia suprimiram essa revolta. Então o resultado dessa revolta foram 70 negros mortos, 500 negros condenados a açoite, deportação e a morte. Então ela foi suprimida porque alguém delatou, mas ela foi muito bem organizada e seria muito violenta se desse certo. Fora os negros, cometiam suicídios e as mulheres cometiam abortos. Também era uma forma de resistência, mais passiva, né, do que uma revolta, porém uma forma de resistência. E as fugas, começaram a ter muitas fugas, inclusive fugas em massa. Por que a abolição? Como surgiu a ideia da abolição? Bem, surgiu na Europa, né? A Europa em efervescência com o liberalismo, o iluminismo, a revolução industrial, tudo isso pautando pela liberdade humana. Ou seja, essa liberdade humana chegou para os negros. Então começaram a surgir as primeiras ideias abolicionistas. Mas não se enganem, isso aí não é lúdico. Os europeus tiveram interesse na abolição. Vamos ver os interesses? Eu vou contar para vocês. Primeiramente, Revolução Industrial. Inglaterra bombando de indústria têxtil, indústria bombando. Precisava de quê? Precisava de gente para comprar. O negro, infelizmente, ele é escravo, ele não ganha salário, ele não ganha nada. Se ele não ganha nada, como ele vai comprar? Então, abolição. O negro tem que se livrar, ficar livre, ganhar salário para quê? Para poder consumir nossos produtos. Mercado consumidor. Teve uma teoria da conspiração aí inglesa. Sabe qual foi? Porque em 1807, a Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias. Logo, ela não poderia competir com os preços de locais que tinham escravos, porque ela tinha que pagar salários. Logo, o segundo interesse inglês, mercado consumidor e preço, porque a colônia dela não conseguia competir com uma colônia que tivesse a escravidão como regime, porque ela tinha que pagar salário. Abolição. Vamos lá, ainda em abolição. Em 1770 e 1780, cresceu muito o movimento abolicionista. Nós chegamos a ter no Brasil 227 associações abolicionistas. Qual é a estratégia dos abolicionistas? Os abolicionistas tinham muitos advogados, que eles tentavam pelos meios legais libertar os escravos, pelos meios legais. Jornais, a imprensa martelando com artigos, com matéria abolicionista. Para quê? Para pegar débitos, pessoas que lessem os jornais e concordassem
com o abolicionismo. E as fugas em massa. Os abolicionistas planejavam, executavam fugas em massa com os negros. Então eles estavam junto com os negros nas fugas em massa. Olha que interessante. A abolição no Brasil foi em 1888. No Ceará, em 1884, já tinha abolido a escravidão. Olha que legal. E muitas fugas em massa tinham o objetivo de levar esses negros para o Ceará, porque ele já estava abolido, o negro era livre. Então também tinha esse objetivo. Joaquim Nabuco. Bem, tiveram muitas figuras importantíssimas na abolição da escravidão no Brasil. Certo? Muitas. Se eu citar aqui as mais importantes, em um dia eu não vou conseguir citar todas. Então, eu marquei mais o Joaquim Nabuco, porque ele foi um diplomata, um historiador, criador da Academia Brasileira de Letras e um parlamentar abolicionista. Leis abolicionistas. A primeira lei foi em 1831, uma lei para inglês ver. Essa lei proibia o tráfico negreiro e os negros que chegassem aqui no Brasil seriam livres. Mas isso aconteceu? Não aconteceu. Por isso, para inglês ver. Por pressão inglesa, o Brasil teve que reagir, fazer alguma coisa, fez essa lei. Mas essa lei nunca saiu do papel. O tráfico chegou a dar uma diminuída em 1831, mas nos anos seguintes compensou essa diminuída e ultrapassou todos os limites. Segunda lei. Essa lei é uma lei inglesa, lei do Bill Arbid. O que essa lei fazia? Essa lei autorizava a marinha inglesa, que era a marinha mais poderosa do mundo naquela época, a abordar qualquer navio que estivesse traficando pessoas supostamente. E chegou isso somente em terras internacionais. Mas chegou navios ingleses a invadir o Brasil, em terras brasileiras, atrás de navios negreiros. Mas sabe o que deu? O Brasil fez? Nada. Sabe por quê? O Brasil dependia da Inglaterra. O Brasil devendo as calças para a Inglaterra, o que o Brasil vai fazer? Nada. Aí, depois do Bill Arbid, fez a lei Eusébio de Queiroz, que já foi uma lei que proibiu o tráfico. Aí realmente foi efetivo. O tráfico em 1850 acabou. Aí acabou o tráfico vindo da África, internacional. Mas em compensação, o tráfico interno aumentou. Por quê? Porque no norte, na região nordeste, o açúcar e o algodão entraram em crise de exportação. Então, os fazendeiros, né, para não ter um prejuízo, começaram a vender os seus escravos. Porque essas lavouras eram uma lavoura que exigia muitos escravos, cana e algodão. Então, está em crise, não estou vendendo, não estou exportando. Começaram a vender os seus escravos, para não ter tanto prejuízo. Aí, então, o tráfico interno aumentou. Lei do ventre livre, já em 1871. Essa lei, o que era essa lei? Qualquer filho de negro, escravo, que nascesse depois dessa data, seria livre. É só uma curiosidade, né? Em 1872 foi o primeiro censo demográfico. Nesse censo constatou que 15% da população brasileira era escrava. Já veio caindo, mais que dos outros anos. Lei do sexagenário. Essa lei fazia que escravos com maiores de 60 anos seriam livres. Mas infelizmente, lembra que eu falei que a expectativa de vida eram 10 anos? Poucos chegavam a 60. Né? E a Lei Áurea. Enfim, a nossa grande Lei Áurea. Obrigado, Lei Áurea, que libertou de vez os escravos. Foi aprovada pelo Senado, assinada pela princesa Isabel, escravos livres, e os seus donos não receberam nenhum tipo de ressarcimento. Motivos que levaram à abolição. Por que foram abolidos os escravos? Bem, se estavam havendo muitas fugas em massa, a polícia e o exército falaram que não iam atrás dos escravos fugidos. Na América, o Brasil era o único ainda que mantinha a escravidão e estava correndo um risco enorme de ter uma convulsão social, problema de ordem no Brasil, se continuasse
a escravidão. Entendeu? E muitos escravos estavam matando, cometendo homicídio dos seus feitores, dos seus senhores. Então a convulsão social estava prestes a acontecer. Por isso, levou à abolição da escravidão. Aí uma frase: sonha e serás livre de espírito, luta e serás livre na vida. Tá? Senhores, mas eu quero que fique uma reflexão para os dias atuais. Pense comigo, senhores. Pense comigo. Isso tudo que a gente vê nos dias atuais, racismo, essas coisas, essa coisa horrível dos negros, infelizmente serem subjugados, enfim, tem relação com a escravidão? Fica aí para você. Obrigado.